Amém. Então, mais uma vez, graça e paz da parte de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e pelo seu amor à obra de Deus. Eu tenho certeza que todos que são fiéis à obra do Senhor amam a Deus. Então, nós temos uma palavra abençoada nessa manhã. Mais uma vez, um recado de Deus, uma pregação vinda certamente do coração do Senhor, preparada desde antes da fundação do mundo, para que você a ouvisse neste dia. Então, o tema de hoje é: a justiça e a paz se beijaram. Amém. Palavra de Deus, Salmos 85, versículo 10, diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vamos entender o que Deus quer nos falar a respeito deste assunto, onde a justiça e a paz se reconciliam, se juntam, trabalham em harmonia. Glórias a Deus, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dará a respeito desse assunto. Vamos orar ao Senhor? Abre os seus lábios, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, glórias e graças nós te damos, Senhor, por esta manhã bendita, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa, pelo privilégio, Senhor, de servirmos a tua obra, pelo privilégio, Senhor, de sermos igreja, corpo de Cristo, que a Bíblia diz que é um corpo bem ajustado, onde cada parte, ó Pai, coopera, Senhor, para o todo, para o crescimento, Senhor. Nós declaramos aqui também prosperidade, abundância, crescimento, o florescimento da tua igreja. E te pedimos que esta palavra, Senhor, que não volta vazia, essa palavra que será lançada agora, Jesus, ela alcance, Senhor, as mentes e os corações dos teus filhos na cidade de Curitiba, Senhor, e região metropolitana. Que esta palavra alcance os corações das famílias benditas e abençoadas, escolhidas para ouvir a graça de Deus, escolhidas para crescer na tua graça e no teu conhecimento. Te agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que certamente o Senhor fará. Grandes coisas faz o Senhor pelo seu povo. E o povo de Deus que ama o Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja agradecido neste lugar. Amém. Então, glórias a Deus pela sua vida, Bispo Alessandra, pela instrumentalização do Senhor na sua vida. Então, o tema de hoje, amados, eleitos, predestinados, escolhidos do Senhor, a justiça e a paz se beijaram. Um tema curioso, né? E diz ali, vamos avançando, Diaconisa e Mateus, diz assim: encontraram-se, um pouquinho à frente, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, o que o salmista está falando aqui, amado? O salmista já está pré-anunciando, né, que só Jesus Cristo, com a obra da cruz, só Jesus Cristo, em morrendo, ressuscitando, subindo aos céus glorificado, implantando a graça de Deus, né, substituindo a lei pela graça, poderia harmonizar essas coisas. Porque em Jesus reside, amado, a plenitude da graça, a plenitude da verdade, e a justiça e a paz se reconciliam, se harmonizam. Eu vou explicar ao longo dessa pregação isso, mas quando você fala de justiça e paz, tem que você entender isso, amado, porque a justiça é a justiça, né? Ela precisa ser cumprida. Então, nós não temos isso, né? Graças a Deus, no nosso país, mas em outros países existe sentença de morte. Quando a justiça é decretada, determinada, uma pessoa pode ser executada. Tá?
Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, isso ocorre em vários estados, dos Estados Unidos. Então, a palavra de Deus está querendo nesse início de culto aqui, te explicar, amado, que só Jesus Cristo poderia conciliar, harmonizar essas coisas. Fazer com que a justiça e a paz trabalhem em harmonia. Porque em Deus, em Jesus Cristo, está de novo a graça, a verdade, e está a verdadeira justiça, diaconisa, porque a justiça dos homens é falha. Nós que estamos acompanhando aí este momento que vive o nosso país, essa tensão que vive o nosso país, sabe que a justiça é falha. O homem na sua justiça é falho. O homem na sua justiça falha, erra, se equivoca. Agora, em Cristo Jesus há uma justiça verdadeira. E essa justiça verdadeira e essa paz que só podemos encontrar no Senhor, elas se reconciliam, elas se harmonizam. A justiça da lei, a justiça dos homens, jamais pode ser comparada à justiça de Deus. Então, eu começo essa pregação também te lembrando, amado, que a obra da cruz foi algo tremendo, que a obra da cruz mudou a nossa vida de uma vez por todas, mudou a nossa vida para sempre. Porque o livro de Romanos 3:23 diz assim, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, amado. E digo mais, nascemos em pecado. Ao virmos lá do céu a terra, quando o nosso espírito toca esta carne aqui, esse corpo, ele morre. E ao conhecer Jesus, esse espírito é revivido e se une ao Senhor para sempre. E aqueles que entendem isso, digam amém. Amém. Então, eu queria muito que você trouxesse à sua mente aí, a obra da cruz do Calvário. Aquilo que Cristo fez de forma perfeita, de uma vez por todas. E o apóstolo Paulo lembra que ele diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E ele diz no versículo 24: sendo justificados, salvos, lavados, redimidos. De que forma? Gratuitamente. Diga aí, gratuitamente. Gratuitamente. Foi de graça. Eu acho tão claro isso. E eu vejo tantos irmãos que estão debaixo da lei, vivendo o peso da lei, o tacão da lei, não conseguem compreender isso. Nós fomos justificados, amado, de forma gratuita. Forma gratuita. Nós não tivemos que pagar nada. Nós não poderíamos pagar nada. Não há nada que eu e você pudéssemos fazer ou podemos fazer para garantir a nossa salvação. Nosso estado era esse, de pecadores. Pessoas que careciam e carecemos da glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz assim que nós somos justificados de forma gratuita, gratuitamente, por sua graça. Diga mais uma vez aí, é por graça. É por graça. É por graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está falando da obra do Calvário. Naquela cruz, o Senhor encravou tudo aquilo que era contra as nossas vidas, pagou o alto preço, nos lavou a preço de sangue, nos comprou a preço de sangue, e nos justificou para sempre. Então, nós temos um entendimento, amado, nesse ministério. É importante você se lembrar disso. Nós temos um entendimento de que a obra da cruz foi perfeita, nada ficou faltando. Que a salvação conquistada por Cristo, ela é algo que é eterno, não é frágil, não se rompe, não se quebra, não, ela é para sempre. Então, a palavra justificar do grego quer dizer de caio. Então, meu amado, só Jesus Cristo, o ressurreto, poderia manifestar na sua vida e na minha o de caio, que quer dizer sentença de absolução, quer dizer que torna justo o pecador. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, só a graça de Deus,
Só Jesus Cristo, com a obra da cruz, só Jesus Cristo ressurreto, poderia manifestar na sua vida e na minha algo maravilhoso, que nós aqui pregamos de forma incansável a cada culto, que é este favor de Deus, esse dicário, né? Fomos absolvidos, fomos tornados justos, sendo pecadores. Então esse entendimento disso é maravilhoso, amado. Então você tem que trazer à sua mente aí isso, para você aí não ser corrompido, para você não ser enganado, para você não ser, às vezes, até confundido por vozes estranhas. Nós passamos sempre um alerta à igreja, e eu me sinto na obrigação de fazer isso. Cuidado, amado, com envolvimentos que você que conhece a graça de Deus pode ter com o legalismo, que vai confundir a tua cabeça. Tá? Vai confundir a tua cabeça. Porque quem está debaixo da lei, amado, entende outra coisa, acredita em outra coisa, não entende a graça de Deus, calma, não entende esse dicário que só Jesus Cristo poderia ter feito na nossa vida, não entende que na graça de Deus, não é na lei, está o dicário, essa absolução, né? Essa capacidade que o Senhor tem dele nos tornar justos, mesmo sendo pecadores. A nossa carne somos pecadores, a nossa carne é pecadora, e a igreja está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Tá? Por isso que nós temos esse versículo muito claro na nossa cabeça, né? Efésios 2,8, diz, porque pela graça sois salvos. Pela graça fomos salvos, né? Fomos salvos de graça. Não foi por uma água de batistério, ainda que muitos amem esse assunto. Tá? Não entendemos nesta igreja, nesse ministério, que o batismo nas águas é o que salva. Entendemos que a confissão, o ouvir da palavra de Deus, a confissão da palavra de Deus, e quando nós confessamos Jesus e dizemos que Ele é o Senhor, porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Amém. Quando nós dizemos isso, há o batismo. E esse batismo é no Espírito Santo de Deus. Amém. Se porventura, abençoada Janete, falarmos em línguas, amém. Mas não quer dizer que a pessoa que fala em língua é melhor que a outra. Amém. Essas coisas que, esses folclores que estão dentro da lei, né? E graças a Deus, amado, olha, eu falo isso com mão na Bíblia aqui, para você não me ter como presunçoso, soberbo, nada disso, mas eu falo, olha, com mão na Bíblia aqui, dizendo, Senhor, obrigado pelos olhos iluminados. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela mente de Cristo ativada. Para entendermos isso, porque é tão claro, diz, pela graça você foi salvo, glória a Deus, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, já conhece a Sandra, quando eu digo que eu creio, quando eu falo uma palavra, Milton, que eu falo assim, olha, lanço uma palavra de Deus sobre essa situação, isso eu posso fazer por causa da fé que está em mim, mas a fé que está em mim é dom de Deus. Até a Lívia sabe disso, está falando em língua já essa hora. Então, é dom de Deus. E aí, o apóstolo Paulo complementa, ele diz assim no versículo 9, eu acho fantástica essa passagem, né? É assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Meu Deus, está na Bíblia, e as pessoas se gloriam. Quem não conheceu o meu irmão Batata, que tem um livrinho que fala, olha, eu te salvei, irmão. Sua salvação, ela está no meu livrinho. E eu que falei a palavra para você. Meu Deus, que arrogância. Que soberba. Que falta de conhecimento. Querendo roubar a glória de Deus. E para mim isso aí é querer roubar a glória de Deus. Tá? Amado, nós somos instrumentos aqui. Canal do Senhor. Tá? Que você esteja sempre ouvindo a voz de Deus, não a minha voz. Então diz assim, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus já sabia que se Ele colocasse na mão do homem o poder dele decidir pela sua salvação, ele iria o quê? Se gloriar. E isso escrito na Bíblia Sagrada, dona Sandra. As pessoas já fazem isso, já fazem isso. Quem não conheceu nenhuma vovó
Agora a voz, né? Você sabe disso. É uma vovó. Tinha a oportunidade de ser criado, em parte da minha vida, ser criado com minha avó, que eu estava tocando arpinha no céu, essa lá. Então, amado, isso para que ninguém se glorie. Tá? E aí eu queria abrir um parênteses aqui, importante, dizer assim, ó, não de obras para que ninguém se glorie. Então, meu amado, nós que somos crentes da graça de Deus, os crentes digam amém. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Isso é importante você entender isso. Senão, daqui a pouco você virou um espiritista. Tá? Entendeu, Ju? Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obras porque somos salvos. É diferente. Né? Então, quando você fala de obras, dá um exemplo, Bispo Marcos. Quando você entrega um folheto para alguém, amado, você está fazendo uma boa obra. Amém. Marcelo, quando você encontra uma pessoa e a pessoa ali fala de um problema e você lança a palavra de Deus, você está fazendo uma boa obra. Amém. Quando você convida um irmão, uma irmã para vir no encontro de homens e mulheres, as graciosas e os bravos, você está fazendo uma boa obra. Amém. Quando você lá na tua casa fala de Jesus, ora, intercede, pede permissão, né? Porque às vezes você tem pessoas incrédulas na família, mas é uma situação específica, você fala, eu posso orar para essa situação? Nesta hora você está fazendo, Ju, uma boa obra. Então é importante entender isso, né? Eu tenho certeza que a igreja tem os olhos iluminados já está entendendo. Porque a Bíblia diz, não de obras, está falando aqui o seguinte, do perfil legalista, que acha que se subir no jejum alcança a salvação. Ou se não fizer o jejum vai para o inferno. Se não passar no batismo das águas, os pecados não são lavados. E essas coisas, desculpe usar essa expressão de novo, que viraram verdadeiros folclores dentro do Evangelho. Tá? E o Evangelho desse século está muito perigoso. Amados, olha, eu vou falar aqui com todo tremor e temor, eu tenho ficado impressionado com o Evangelho desse século. Um Evangelho onde tudo pode, tá? Onde não se fala mais em salvação, não se fala mais em inferno, tá? Ou vai para outro extremo, né? Que é a hipergraça. Já é bem claro, amados. Nós pregamos a graça de Deus, nós não temos nada com esse papo de hipergraça, tá? Porque às vezes vocês querem colar essas coisas na gente. Olha, nós não temos nada com a hipergraça, nada. Nós pregamos a genuína palavra da graça de Deus. E nós não somos também nesse ministério que está na outra ponta, onde Deus é amor, tudo pode, Deus perdoa tudo, faz o que você quiser, meu irmão, está tudo certo, uma hora você muda de vida, nada disso. A palavra de Deus tem que transformar as pessoas, tem que mudar as pessoas. E nós fazemos então boas obras porque somos salvos, não fazemos as obras para sermos salvos. E a igreja entendeu até aqui, diga amém. Por quê? Porque a Bíblia diz assim em Efésios 2,10, somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Meu amado, quer te dizer que você foi criado para boas obras. Foi criado para boas obras, as quais de antemão, predestinação, eleição, escolha da parte de Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então toda boa obra que fazemos porque somos salvos, não para sermos salvos, já foi preparada de antemão. Então quando você abre a sua boca para falar de Deus, quando você entrega um folheto, quando você faz um convite, quando você compartilha uma palavra, você está aí fazendo boas obras que Deus de antemão já havia preparado, para que andássemos nela. Então nós estamos muito confortáveis aqui, eu espero que a igreja aqui esteja confortável, né? Sempre com esse assunto chamado predestinação. Porque alguns já falam, eu sou um robô de Deus. Você quer ser o quê? Um robô de Satanás? Não. Graças a Deus, nós temos um entendimento muito claro disso, nós não somos robôs na mão do Senhor. Né? O que o Senhor determinou, né, e tem um controle da decisão sobre a nossa salvação. É diferente. Né? Então, se o diácono Renato, terminando o culto, querendo tomar um sorvete, né, de hortelã, com manga, acho que tem tudo, né?
Hoje está até difícil escolher um sorvete, né? Você chega lá, tem tanto sabor que você fala, meu Deus, tem um normal? Tem um chocolate, é tanto, né? Com pitaia, com manga, com espinafre, com não sei o quê. Está até uma confusão na cabeça da gente, né? Então, amado, olha, isso aí Deus não tem nada a ver com isso aí não, tá? Isso, pode convidar, se sentir no coração, se Deus falar no teu coração, pode ter um botão assim lá em casa. Então diz, olha, amado, e você está entendendo isso, né? Que nós somos criados para boas obras. Amém. Tá? E isso porque em nós foi feito esse decaio, essa justificação, né? Esta conversão genuína. Então nós vivemos aqui debaixo da graça. Diga assim, eu estou debaixo da graça de Deus. Olha para quem está do teu lado, diga, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Ó. E diz assim, olha, né, Lucas 1,30, explicando isso, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Tá? Então, olha, nós encontramos graça diante de Deus, encontramos o favor do Senhor. Então, graça, do original grego, quer dizer charis, tá? Que significa, de novo, favor, amor, bondade, misericórdia, total e imerecida. O que é total e imerecida? Quer dizer que você foi salvo pela graça de Deus e você não poderia merecê-la. O que é merecer, Bispo Marcos? É você fazer algo para merecer. Você fazer algo para ganhar, para conquistar. Não. Graça quer dizer favor, né? Glórias a Deus, porque estamos debaixo desta palavra este ano, do favor, da bondade de Deus. Então, do favor, do amor, da bondade, misericórdia total e merecida. Deus seja louvado, amado, por isso. Então, o tema de hoje é a justiça e a paz se beijaram, ou seja, quem poderia conciliar essas coisas? Né? A justiça do homem não se reconcilia, amado. Não. Né? Com a paz do Senhor. De novo, tempos sombrios vivemos nesse país, neste momento, onde nós temos que confiar na justiça do Senhor. Então, em Jesus Cristo, isso se reconciliou. A justiça de Deus é perfeita. E a paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento, diz a palavra de Deus. Então, mais uma vez, o Senhor está nos falando aqui, meu irmão e minha irmã, para que você esteja firme na graça de Deus. Para que você tenha a graça de Deus, amado, como seu forte refúgio. Eu digo mais uma vez, meu irmão, com todo respeito, com toda a vênia, cuidado quando você começa a se meter com lei. Vai confundir a sua cabeça. Eu não me dou ouvidos à lei, mas nem matando. Eu cuido muito bem dos meus ouvidos, da minha mente e do meu coração. Amém. Eu sei que isso é importante. Né? Tenho ensinado isso à minha filha, né? Falo isso no meu lar, com o pastor da minha casa. Porque segundo Coríntios 3,7 diz assim, olha, se o ministério da morte, está falando da lei, tá, meu? Está falando de jejum, está falando de subir no monte, está falando do legalismo, está falando de vigília, é disso que chama de ministério do quê? Da morte. É isso mesmo que está nessa Bíblia aqui, amado, que é a minha e a sua. Gravado com letras em pedra. Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda resplandecente. Então, quando Moisés foi chamado por Deus, né, para receber ali as orientações, as tábuas, diz que quando ele voltou, o rosto dele brilhava de tal forma que ele teve que colocar um véu. Mas diz que isso, amado, esta glória da lei, ela desvanecia, né? Desvanece. Aí o apóstolo Paulo lembra assim, olha, no versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nós estamos, amados, debaixo do ministério do Espírito. A graça de Deus é o ministério do Espírito, né? Então o versículo 9 diz assim: porque se o ministério da condenação foi glória,
né? A lei teve seu tempo. A Bíblia diz, amado, que para aqueles que vieram da lei, né, que a lei serviu de aio. Aio é um tutor, tá? Do original, aio quer dizer um tutor. Então, Ju, se conhecemos a palavra de Deus, lá, quando estávamos na lei, né, aqueles que o conheceram, serviu o quê, Milton? Só de aio, de tutor, para nos trazer para a graça de Deus, para Cristo. Exatamente, Renato. Então, diz assim, porque se o ministério da condenação foi glória, e muito maior porção, diga glórias a Deus, amém, será glorioso o ministério da justiça. Glória a Deus. Pela graça de Deus. Amém. Então, por que, meus Marcos, vocês sempre passam esses avisos, né? Cuidado, para você ficar enchendo a cabeça de leis, não é? Ser uma pessoa antipática, né? Ser uma pessoa que não conversa com ninguém. Às vezes tem familiares legalistas, mas suporta. A Bíblia diz suporta em amor. Não é disso que eu estou falando de cada um dos ouvidos. Eles não têm nada para te ensinar. Olha, digo de novo aqui, olha, me veja, por favor, com humildade nesse momento. O bom na Bíblia. A lei não tem nada para te ensinar, Marcelo. Nada. O que você sabe da graça de Deus, Marcelo? Você é um doutor da graça de Deus em relação aos legalistas. Não sabe de nada. Tem zelo, mas não tem conhecimento. Tem zelo, mas não tem conhecimento. E a Bíblia chama de ministério de morte. Chama de ministério de condenação. Está na sua Bíblia aí? Acho que está na sua Bíblia aí. Se você tem a versão revista e atualizada, é isso que nós usamos aqui, está na sua Bíblia aí. Ministério de morte, ministério de condenação. Eu não quero a minha família debaixo do ministério de morte e de condenação. Eu quero estar debaixo do ministério de justiça. Que justiça? A justiça do Senhor. Porque essa é perfeita. Essa é perfeita. Amém. E tanto é que Tito 2,11, a Bíblia diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, tá? Todos os salvos, todos os filhos de Deus. E diz o seguinte, versículo 12, né, que é o que nós estamos fazendo agora. A palavra de Deus, a graça de Deus, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de que forma, igreja? De forma sensata, justa e piedosa. Amém. Como é que Deus quer que você viva, meu irmão? De forma sensata, justa e piedosa. Tá? E como é que isso acontece? Então tem uma palavra ali que diz que a palavra nos educa. Amado, eu quero te dizer que como testemunho da minha vida, como a graça de Deus me educou, como a graça de Deus tem me educado, e não é uma educação de títulos, né? E aqueles que estudam, glórias a Deus, eu sou uma pessoa defensora dos estudos, tá? Provo totalmente estudar, acho que é importante, mas não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando que ela, e a Bíblia diz, né, que ela pode tornar uma pessoa simples uma pessoa sábia. Amém. Quantas pessoas, a minha sogra, né, que está agora com o Senhor, era uma pessoa simples, uma educação simples, mas tinha uma sabedoria que vinha da onde? A palavra de Deus. Né? Testemunhei muitas vezes isso, né? E Deus seja louvado pela vida dela mais uma vez. Então, amado, diz que a palavra nos educa. Por isso que eu peço mais uma vez, não falte nos cultos. Venha aos cultos. Amém. A pessoa que falta ao culto, ela está se privando de ser educada. Ou você acha que a Netflix vai educar o senhor e a senhora? Com todo respeito. Você acha que o Jornal Nacional vai educar a senhora e o senhor? Você acha que esse mundo aí está virando de ponta cabeça vai educar os seus filhos? Não. Então eu faço um apelo aqui do Espírito Santo de Deus novamente. Amado, vir aos cultos é ser educado. Aleluia. Esta palavra nos educa, ela lapida. Diz que a palavra é como o martelo que esmiuça a penha, né? Vai batendo, vai batendo. Ah, tem a cabeça dura, uma hora abre a cabeça da gente. Aí o martelo vai batendo, vai batendo, vai batendo. Estou falando de forma que é um exemplo, tá? Não é papel martelo e bater no irmão, não, tá? Porque às vezes fica com uma vontade, né? Vamos confessar aqui? Porque fica com vontade de pegar a Bíblia e dar uma biblada, amigo. Vai dar as
coisa biblada, assim, entra dentro da cabeça da pessoa, mas não há o que fazer, meu irmão. Meu irmão, não há, é por revelação. E a revelação, é da vontade de Deus. Amém. Que é soberano. Que é soberano. É Ele que revela. Amém. Mas você, amado, que já conheceu a palavra de Deus, entenda que a tua presença aqui, você está sendo educado, amado. E eu defendo isso com unhas e dentes. O que é que falta para o nosso país? Educação. Falta para o nosso país educação, João. Eu vou ter certeza. Educa esse povo. Meu Deus. Renato, isso aqui vira uma Suécia. Verdade. Vira uma Suécia. Hoje nós temos os impostos da Suécia, né? Mas a administração é da Zâmbia. Aqui nesse país. Tá? Foi uma piada, vocês não estão hoje com humor, né? Então tá. Olha, voltando aqui na palavra, né? A Bíblia Sagrada nos educa. Permita lá, olha, vou te falar aqui com muita humildade, permita que a Bíblia te eduque. Permita que a palavra de Deus eduque a sua mente, eduque o seu coração, eduque a tua alma. E a palavra de Deus educa. Você pode ter certeza. Se você se prestar a ouvir a palavra de Deus, olha, é um martelo que esmiuça a pena. Diz assim Filipenses 2,13, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o quê? O querer como o realizar. Ué, mas efetua o querer e realizar em quem? Quem está sendo educado pela palavra. E diz assim, segundo a sua boa vontade. Quero te lembrar uma coisa, amados, né? Diaconisa Letícia, a vontade de Deus, eu sempre trago isso na memória, ela é sempre boa, agradável e perfeita. O nosso diácono Yuri aqui de forma profética falou no início do culto aqui, por vezes nós vivemos situações que nós não entendemos, mas todas elas cooperam para o nosso bem, porque nós temos um Deus cuja vontade é boa, agradável e perfeita. E essa vontade se cumpre. Mas de quem? Do crente ultragás? Meio sim, meio não no seu portão? Né? Não é no crente ultragás. Tá? É no crente que é fiel, ali, como diz o nosso apóstolo, é crente do duro. Né? Que tem uma prioridade. E a prioridade é estar na casa de Deus, a prioridade é aprender, né, aos pés do Senhor. E a prioridade é saber que quando eu estou na casa de Deus, eu subjugo a minha carne. Eu subjugo os intentos da minha carne. Amado, eu falo como fala a minha cunhada, a Bispa Jaque, né, que eu amo tanto. Minha irmã, né? Eu preciso de igreja. Eu não sei você, se você é tão confiante assim, mas eu preciso de igreja. Meu Deus, eu preciso de igreja. Eu preciso estar aqui na igreja. Ah, Bispa, o senhor é pastor, né? Graças a Deus. Mas eu preciso de igreja. Eu sei o que a palavra me ajuda nas minhas lutas, nas minhas vitórias, né, como diz o nosso apóstolo. Então, eu quero te dizer que essas coisas, esse crescimento, né, esse ticário, né, esse chares, essa vida amparada na graça de Deus e de forma justificada, ela não é vivida na lei. Não é vivida na lei. Olha, tristeza que, como pastores, nós já vivenciamos várias vezes, infelizmente. A Bíblia diz em Gálatas 5,4: de Cristo vos desligastes, vós que procurai-vos justificar-vos na lei, da graça decaístes. Falo isso com muito, tristeza no meu coração. Como eu já vi pessoas decaindo da graça de Deus. Decaíram da graça de Deus. Porque quiseram se justificar na lei. Na lei, Sr. Renato, o senhor sabe disso? Vem ideias de, não, mulher de cabelo curto, vamos colocar véu. Deixa eu ver o cabelo aqui. Já ia com véu lá na internet. Eu vi aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vovó ia com véu também. Bispa ia com véu também. Deixa eu ver aqui. Vovó também ia com véu. Um monte de gente ia com véu, né? Meu amado, glória a Deus, porque o véu foi tirado dos nossos olhos. Foi tirado dos nossos olhos.
né? As escamas foram retiradas. Então, a coisa mais triste que tem é você ver uma pessoa querendo se justificar pela lei. É por jejum, é o meu jejum, eu entreguei o meu jejum, né? Tem uns que aguentam até ver a primeira feijoada na frente, né? Até ver o primeiro almoço da Cristo vive. Aqui, meu irmão, a carga do homem não vai resistir. Quando ele se depara, que ele fala, vou entregar o jejum. Ele fala, então suas mãos do pai e do filho já se entrega, já jejum na hora, né? Aparência, mano. Não é, presidente Beto? A gente não vive de aparência. A graça de Deus nos imprime, mano, uma forma de vida que não é viver por aparência. Glórias a Deus. Eu não ia aguentar fazer jejum. Você me desculpa, você me perdoa. Não aguento fazer jejum. Então, olha, quando a pessoa quer procurar a lei como forma de justiça, né, que é o tema de hoje, a justiça verdadeira e a paz que se reconciliam, só em Cristo. Diz que ela decai. Muitas pessoas decaíram ao longo desses anos, né? E eu vi isso várias vezes, infelizmente. Então a palavra de Deus diz assim, Gálatas 1:8, para que você renove a sua firmeza naquilo que você está ouvindo, mas ainda que nós, ao mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que nos tenham pregado, que vai além da graça de Deus, seja o quê? Anátema. Do original é maldito. Diz que palavra forte palavra forte é o que está na Bíblia aqui, amado. Tá? Versículo 9 diz novamente, assim como já dissemos, e agora repito, o apóstolo Paulo está reforçando, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema. Anátema. Tá? Gálatas 2:21 explica isso, não anula a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei, lembra? A justiça dos homens, justiça da carne, serve-se que morreu por isso em vão. Amado, a graça de Deus é um modo de viver onde você honra o nome de Deus, onde você honra a obra da cruz, onde você honra, amado, o evangelho são, genuíno, saudável, tá? Você está, amado, recebendo uma palavra que é saudável. Diga glórias a Deus. Olha para quem está do teu lado, diga se você está recebendo uma palavra saudável. Bispo, mas o homem não pode dar uma ajudinha. Bispo, mas a gente não pode dar ajudinha com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa carne. Lembra? Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Não fazemos boas obras para sermos salvos. É diferente. Romanos 3:9 diz assim, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Somos nós melhores que Deus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos carecem da glória de Deus, irmão. Todos carecem da graça de Deus. Jó 9:2 diz assim, na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Amado, nós somos justificados, diga assim, em Cristo, eu fui justificado. Fomos justificados, amado. Libertos, salvos para sempre. Tá? Então, para de trazer Moisés, amado. Deixa Moisés em paz lá. O homem quer descansar, ninguém deixa ele descansar. Deixa ele lá, com as tábuas dele lá, dá tudo certo. Nós estamos num novo pacto, amado. A Bíblia diz um pacto de melhores e superiores promessas. Sempre, ao lermos aqui a Bíblia Sagrada, né? Quando nós fazemos o nosso culto aqui, de ceia do Senhor, nós lembramos isso, né? O Senhor diz, olha, um novo pacto, uma nova aliança. Jesus estava falando, olha, no meu sangue, eu firmei e estabeleci uma nova aliança. Se tem uma nova, amado, por que você quer viver a velha? O que é que eu tenho com a velha? Você não tem nada com a velha aliança. Você tem com a graça de Deus. Diga-se, a graça de Deus é o meu lugar. É o meu lugar. Tá? Olha, 2 Coríntios 3:13
E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, né? Versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Em Cristo, na graça de Deus, os véus foram retirados, as escamas foram retiradas. A mente de Cristo é ativada para você viver a boa, de novo, agradável, perfeita vontade de Deus. Para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer, a Bíblia diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Você ama Deus? Amado, eu quero te dizer mais uma vez, acredite nisso em nome de Jesus. Grandes coisas de Deus estão por vir. Você está vendo a nossa igreja aqui. Grandes coisas de Deus estão por vir. Nossos projetos têm se acelerado. As portas têm se aberto. Nós temos conseguido fazer coisas que nós estamos esperando há anos. Amado, isso é um sinal de aprovação de Deus. Então, isso tem que estar claro, amado, no teu coração aí, no teu espírito que é um com Deus, para você não ser escravizado. Porque uma coisa que para mim é claro, que a lei faz, é escravizar as pessoas. Mantê-las debaixo do tacão da lei, do medo, do inferno, da salvação que é frágil. Amado, que coisa terrível. Eu acho que eu não suportaria viver debaixo disso. Nossa apóstola estava comentando, né? Como tem pessoas desviadas no Brasil. Acho que não sei se me falha a memória agora, mas de 80 milhões no Brasil de desviados. Não pessoas que se desviaram de Deus, tá? Porque quem é de Deus jamais se desviará de Deus. Se desviou da palavra, se desviou do ministério, né? Da comunhão. Mas se são filhos uma vez, são filhos, voltarão. Pode ter certeza. O bom filho, a casa volta. Retorna. Né? E aí nossa apóstola estava comentando nesse estudo aqui, que você chega a uma pessoa e pergunta assim, e aí meu irmão? Ele falou, eu perdi a minha salvação. Por que a pessoa se desvia, meu? Porque ela foi imputado na cabeça dela que Deus a lançou para o inferno. Que Deus retirou aquilo que Ele deu, que não pode ser mais retirado, que está seguro na mão dele. Então se chega a pessoa e diz, estou desviado, né? Quem que já não pegou um Uber? Né? E a pessoa falou, estou desviado. Aí você conversa com ela, o que é que está na mente dela? Eu estou desviado por quê? Porque eu perdi a minha salvação. Eu perdi a minha salvação. Amados, isso é terrível. Então as pessoas estão debaixo de escravidão. Avança um pouquinho para mim, Mateus. 2 de Coríntios 3,17. 2 de Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diga assim, eu sou livre. Diga assim, em Cristo Jesus, eu sou livre. Nós somos livres, irmãos. Livres para adorar, livres para viver a vida conforme Deus nos manda. Né? Então, a palavra de Deus está falando nesta manhã que a justiça e a paz se beijaram. Se não fosse a obra de Cristo, amado, portanto, você gravar isso nesta manhã, se não fosse a cruz do Calvário, se não fosse aquilo que o Senhor cumpriu naquela cruz, a justiça e a paz jamais se reconciliariam. Então, hoje em Cristo, nós podemos usufruir da justiça de Deus, essa é perfeita, diga a justiça de Deus é perfeita, e a paz que temos no Senhor, né? E essa paz é para sempre, né? O Senhor disse, olha, eu te dou a paz que o mundo não te dá, a paz que se você encontrar em Cristo, mano, você não vai encontrar em nenhum lugar. Abrindo um parênteses aqui, vocês que assistem, obviamente, né? Todo mundo deve assistir algum programa em canais fechados lá, aqueles programas lá de pessoas. Eu não cheguei a assistir, eu só vi o trailer, né? Nem me prestei a isso, né? Pessoa riquíssima lá de arte, e ela fala, como é bom ser rico, né? Assim, uma tristeza que dá quando você vê isso, né, mano? Porque as pessoas não têm nada, elas são tão pobres que elas só têm dinheiro, tá? E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o dinheiro, tá? Dinheiro, a Bíblia diz que ele é bom e a tudo atende.
desde que seja consagrado ao Senhor. Tá? O que eu estou falando aqui é que as pessoas, amadas, elas pensam que estão livres, pensam que estão felizes, mas sem Cristo não há felicidade. E aqueles que entenderam, digam amém. Amém. Salmo 7, versículo 11, Mateus um pouquinho mais à frente, diz: Deus é justo juiz. Quero te dizer, meu irmão, você que está com uma causa, ou que tem uma situação na justiça, creia e receba essa palavra no teu coração. Deus é justo juiz. Ele está intervindo em teu favor. Diz que Deus que sente indignação todos os dias. Né? Deus que sente indignação todos os dias. Ou seja, Deus não coaduna, não dialoga, não convive com a injustiça. Porque Deus é justo juiz. E Deus é advogado. Diga glórias a Deus. É o nosso paracleto, nosso defensor. O versículo 12 diz assim, olha: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem pronto. Versículo 13: para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. E aí o versículo 14 diz assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Versículo 15 ele diz assim: a água profunda uma cobra e cai nesse mesmo poço que se faz. Versículo 16: a sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria goleira desce a sua violência. A versículo 17 ele fala sobre nós, diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Então, amado, você ouviu, nesses caminhos finais aqui, você ouviu algo importante da parte de Deus. Que há um posicionamento que nós precisamos assumir, defender, né? Se fixar nele. Nós somos o povo da graça de Deus. Nós não temos nada a ver com lei, mano. Respeitamos nossos irmãos que estão na lei, né? Aqueles que têm familiares, convivam, né? Os suportem em amor. Mas nós não vamos entrar em discussões, amado, com algo que não coaduna. Né? A lei, amado, e a graça é como óleo e água. Você pode bater no liquidificador, parece que misturou, quando você passa o tempo ela se separa de novo. Amado, a graça é um pacto, sim, de melhores e superiores promessas. A graça de Deus é aquilo que Deus tem para você, amado, viver uma vida feliz. Para aquilo que nós aqui pregamos, né? A graça de Deus vivida, ela é leve. Ela é leve, irmão. Ela é suave. Né? Ela não é pesada. Não é acusadora. Não. Ela é leve. E que você possa viver na plenitude da graça de Deus. De novo, Salmos 85, versículo 10, diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, se reconciliaram, se harmonizaram. E como é que isso tudo foi feito, amado? O salmista estava já pré-anunciando a obra da cruz do Calvário, a obra de Cristo. Não é? Aquilo que Jesus faria de forma perfeita, completa, de uma vez por todas, estabelecido a nossa salvação. Então eu quero te lembrar nesta manhã que você é um salvo, você é uma salva, e a sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Está garantida em Cristo Jesus, está nas mãos do Senhor. Eu amo aquela palavra que diz: olha, mas nem profundidade, nem homens, nada poderá me separar do amor de Deus. Então essa palavra está tatuada no meu cérebro. Nada poderá me separar do amor de Deus. Nada. Aí fora, em outros lugares, dizem que sim.
que o diabo pode pegar, que o inimigo pode te afastar do Senhor, né? Que pode roubar a tua salvação. Eu estou aqui te ensinando aquilo que está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, não cremos. Graças a Deus, nós aqui temos um compromisso de pregar a palavra. Ministério A, Ministério B, ou corrente evangélica A ou B podem não concordar conosco, mas eles não podem nos acusar de não estar aqui firmes na palavra, na graça de Deus, em especial firmados nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, só com a obra do Calvário, só com Cristo ressurreto nos revelado a graça e a verdade, a justiça e a paz se harmonizar. Voltaram a fazer as pazes. Palavra final, Lutero, Martinho Lutero, grande reformador, dizia assim: a fé é o fundamento e o princípio da salvação, a causa eficiente da justiça, sem a qual ninguém pode agradar a Deus. Se não for pela fé, Júlio, se não for pela fé, André, nós não conseguimos agradar ao Senhor. A Bíblia ainda diz, se não for pela fé, é pecado. Tem que ser por fé. Eu tenho que crer naquilo que ele diz na Bíblia Sagrada e me lançar nisso. Então, palavra final ainda, que esse estudo inspire a sua vida para a reverência e gratidão por este verdadeiro Evangelho de Cristo, na certeza que o seu sangue quitou o débito com a justiça divina. O sangue de Cristo, quitou o débito, pagou uma dívida que ninguém poderia pagar, nem nós, nem ninguém. Que assim seja, porque assim disse nosso Senhor. Amém.